você se relaciona muito com os jovens. E tem uma pergunta que até eu me faço, acho que muitos jovens se fazem, que é faculdade. Como que você vê isso? Porque tem jovem que fala assim, eu não faço questão de fazer faculdade, não serve pra nada. Tem muita gente que fala, é mesmo. E o que você acha sobre isso? Eu vejo que, assim, é uma dinâmica de mercado, né? Se você pega hoje a quantidade de pessoas que se formam e nos primeiros 3 meses conseguem um emprego, dentro da área de formação isso é 15%. E os dados eu estou bem confiante nisso porque a gente fez esse levantamento porque é usado continuamente para conversar com as escolas com que a gente trabalha. Então se você pegar 15% das pessoas de fato trabalham em alguma área que está relacionada à sua área de formação, né? Só que você começa a se perguntar, por que isso acontece? Quais são as hipóteses que levam uma pessoa a passar tantos anos na escola, depois ela vai pra faculdade, cara, se dedica pra caramba pra conseguir finalmente diploma, ela acha que a vida tá ganha, né? Finalmente, depois de tanto tempo estudando, me arregaçando, e agora vou conseguir um emprego, e não, leva aquele choque da vida. Por que acontece? A gente tem a necessidade de atender demandas reais de mercado. Existem algumas habilidades e competências que o ensino tradicional, ele não necessariamente te traz. Então, você dificilmente sabe, por exemplo, como se comunicar bem, como fazer, por exemplo, bons feedbacks, como você analisa o DRE de uma empresa, como você pode buscar novos canais de distribuição. Então, no geral, você às vezes não é capacitado para uma parte das coisas que o mercado precisa. Aí você entra numa empresa, participa de um programa trainee, começa a se desenvolver, e o que acontece? Depois de um tempo você vai estar qualificado para aí sim começar a subir na escala corporativa. Só que tem outra coisa também. Existe a lei da oferta e da procura, que rege tudo no nosso mercado, né, na nossa economia. Imagina que você quer, por exemplo, trabalhar embarcado como engenheiro do petróleo. Aí você, Carol, foi lá, fez engenharia do petróleo, se dedicou tanto, conseguiu seu diploma, vai finalmente ver e, não sei quantas estações disponíveis no Brasil já estão alocadas. Já tem gente que está trabalhando lá, não tem mais vaga sobrando. O que você vai fazer? Não isso. Você vai fazer outra coisa. Então você vai buscar outras coisas que você pode fazer. Alternativas, né? Então, isso é só um exemplo para mostrar o seguinte. A gente tem uma produção de força de obra, de mão de obra qualificada, que ela não é absorvida pela quantidade de pessoas que estão lá empreendendo, gerando emprego. Então tem uma defasagem da lei da oferta e da procura. Se a gente tem muitas pessoas se formando em relação à quantidade de vagas disponíveis para essas mesmas funções, o que vai acontecer com o valor dessa mão de obra? Vai cair, vai ser desvalorizado, as pessoas vão ter que buscar outras alternativas, ou vai fazer parte daquela estatística dos nem, que não estuda nem trabalha, acha que porque fez o curso tal, o mercado tá muito difícil, poxa, mas a vida tá tão difícil, mas é porque o Lula, porque o Bolsonaro, começa a encontrar pentelho em tudo e não bota a culpa em si. Política é sempre o problema, né? Sempre tudo, né? E aí as pessoas elas ficam à margem da sociedade esperando a crise acabar. Né? E a crise ela tá aí desde 1500 e bolinha, então na prática isso não vai acontecer, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então eu vejo que faculdade ela hoje pode ser um diferencial se você souber extrair o que a faculdade traz melhor. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tive o privilégio de poder participar de uma iniciativa de extensão chamada de Empresa Júnior. O que é uma empresa júnior? É um ambiente, uma empresa feita por alunos que tem CNPJ, paga imposto, que gere processos, tem equipe que executa projetos que você vende para grandes empresas. Você aprende o que é DRE, balanço patrimonial, fluxo de caixa, você aprende sobre estratégia de marketing, você aprende a levantar site, fazer SEO. Só que é um monte de moleque ali de 20 anos de idade que tá meio que, vou fazer isso aqui porque tive alguém me ensinando das pessoas que não estão mais em empresa, estavam vindo antes e agora estão saindo. Então tem que continuar. E aquilo é uma escola irreal. Você começa a aprender mesmo como que um negócio ainda que incipiente funciona. Na minha época incipiente, hoje eu fui falar com a turma da empresa Júnior que eu fiz parte, os caras faturaram 7 milhões de reais ano passado. Então, sim, é robusto, assim, você tem muita oportunidade. E o movimento Empresa Júnior, chama de MEG, cara, ele tem milhares de EJs no Brasil inteiro, das mais diversas universidades. Então, eu sou um absoluto promotor de que se você está perdido na vida, você definitivamente deveria buscar fazer alguma faculdade. Porque você vai conhecer gente boa pra caramba. Network que ajuda e muito. Demais, e tem muita gente boa. Você vai se beneficiar dessas iniciativas de extensão também. Agora, se você entrar lá só para ficar cumprindo matéria, achando que sua vida vai se desdobrar facilmente quando você se formar, você é iludido. Não vai. Mas existe muito valor para ser extraído de lá. Agora, é impossível que sem fazer uma faculdade você deixe de ter sucesso? Não. Você consegue,
ainda assim, só que eu acho que é menos provável. Então, estatisticamente, você tem mais pessoas que têm diploma e tiveram algum sucesso do que não. O negócio é que as pessoas que não fizeram faculdades acabam tendo uma exposição maior, porque é esquisito, né? São outliers. Você pega ali, pô, né, o Bill Gates, que largou, o Zuckerberg, que largou, os caras largaram Harvard, não sei o quê, Steve Jobs largou. Aí você fala, caraca, para ser bilionário eu tenho que largar a faculdade. Mas espera lá, né? São algumas exceções, né? São exceções, exatamente. Então, a questão justamente é... Tem um livro que eu gosto muito, que é aquele do Morgan Housel, Psicologia Financeira. Excelente. Excelente livro, né? Você leu? Excelente, sim. E ele tem uma passagem que eu nunca tinha refletido muito sobre, mas fez todo sentido, que assim, às vezes a gente pega só as pessoas que são mais bem-sucedidas. E aí a gente vê o que elas têm em comum. E a gente vê que, beleza, dá para extrair alguns comportamentos, algumas coisas, mas assim, às vezes não é muito diferente das pessoas que são bem-sucedidas, mas são só multimilionárias, não são multibilionárias. E aí quando você analisa as circunstâncias que levaram as pessoas a se tornarem a ser bilionários, por exemplo, existem coisas que são tão específicas à realidade, às circunstâncias que aquela pessoa viveu, que é dificilmente replicável, sabe? Então ele fala assim, olha, para aumentar as chances de você conseguir alcançar grandes objetivos, fazer coisas grandiosas, você pode modelar aqueles que conseguiram algum sucesso, ao invés de só pegar o cara que já está lá na linha de chegada e que tiveram coisas que talvez foram tão diferentes a ponto do que seria replicável de fazer, que a gente jamais conseguiria. Não que a gente jamais conseguiria, mas jamais conseguiria replicar as circunstâncias que, né, moldaram aquela pessoa e levaram ela lá. Então, eu comecei a refletir muito a respeito de quais foram essas coisas que a gente pode fazer, né, no dia a dia que vão produzir pessoas de muito sucesso e que não necessariamente vão formar Steve Jobs e tudo. Então, porque eles largaram a faculdade, que então, eu deveria fazer também. Exatamente. Ô, Breno, e falando sobre profissões, né? Porque eu acho que tem muitos jovens hoje que, cara, eles estão com mais dificuldade hoje do que eu acho que na nossa época. Porque eu acho que na nossa época a gente tinha, na minha época, eu tô com mais de 40, a gente tinha uma área mais vasta para você conseguir obter sucesso. E eu sinto que cada vez mais a coisa vem apertando, até mesmo pela questão da tecnologia que vem avançando e tomando muito emprego das pessoas. Quais profissões hoje que você acha que estão mais atrativas para os jovens, que eles deveriam buscar estudar, seguir, entrar naquele segmento que teria mais oportunidade para um sucesso? E você fala do ponto de vista de seguir carreira, por exemplo, de fazer uma faculdade e a partir daí... Sim, sim. Cara, é difícil, né? Porque se passar 5 anos eu assistir esse podcast, provavelmente eu vou ter mudado totalmente a minha ideia. Por exemplo, há 2 anos atrás não existia ChatGPT. Exato. Né? Cara, se colocar a quantidade de coisa que a gente já faz com inteligência artificial lá na empresa, quanto processo que foi enxugado, tanto de coisa... Você fala, pô, tem uma profissão nova, engenheiro de prompt. A pessoa que sabe escrever bem aquilo ali para conseguir extrair valor. Mas isso ela precisa fazer uma faculdade, não? Não precisa, mas aí que tá. Existem algumas competências que te favorecem no mundo dos negócios. Então, por exemplo, se você é uma pessoa analítica, bem pautada em dados, e se você consegue manipular esses dados utilizando ferramentas para isso, sabe mexer em Excel, o Looker Studio, se você consegue construir um dashboard de Power BI... essas são coisas que te favorecem, né? E também tem soft skills. Isso você não precisa de faculdade, você precisa de, né, dar tapa na cara para falar com gente e aprender a falar direito, né? Isso acaba desenvolvendo. Mas eu vejo que assim, aquilo que está associado à descentralização, então o mercado de cripto, aquilo que está associado à inteligência artificial, né, ao mundo de tecnologia, onde tem muito valor agregado, eu acho que existe muito valor nisso aqui. Mas a gente tem que considerar a realidade do nosso país, um país de agropecuária, extremamente tradicional numa série de coisas. O ser humano dificilmente vai deixar de usar roupa, vai deixar de comer. Então, existem setores que são tão perenes que, né, se você manja disso, não precisa tentar reinventar a roda buscando fazer um novo ChatGPT. Porque, né, na prática, você tem necessidades que são intrinsecamente humanas, que estão aí há dezenas de milhares de anos e não mudaram. Então, assim, qualquer coisa que eu for falar, André, que vá ser absolutamente taxativo, ou seja, essa é a profissão do futuro, faça isso e você vai estar acima dessa. Cara, eu nem sei que profissão vai ter daqui a 2 anos mais. A coisa está mudando muito rápido, né? Demais. A inteligência artificial chegou e já está chegando muito mais forte. Você vê, né? As empresas, todas as empresas estão absorvendo isso mais rápido, vão ter que absorver. Lá fora a gente vê isso diariamente crescendo. E muda a cada segundo, né? E quem não tá se atualizando, quem não tá fazendo, quem não tá por dentro desse mundo, fica de fora. E é sobre isso, é sobre se atualizar. Isso é muito importante que você falou. Porque quando você tem essa cabeça de buscar
entender o que está acontecendo no mundo e viver a sua adaptação nele, cara, você está muito mais propenso, né? Ao invés de ficar fazendo as mesmas coisas.